semana é as reflexões sobre os textos da semana 1 e 2. É uma leitura crítica e reflexiva dos textos 1, 2, 3, relacionado com as realidades encontradas nas escolas públicas em que nós atuamos. Então, colegas, para eu conseguir fazer a minha fala aqui, eu vou seguir aqui meu texto, tá? Linearmente, e posteriormente vocês podem ou não aí fazer as suas intervenções aí. Bem, meu texto eu descrevi assim: vários estudiosos, influenciados pelas tradições libertárias da educação física e pedagogia, começaram a abraçar as ideias sobre a teoria crítica em educação física, no início dos anos 80. Esses foram Evans, em 1987, o Fitzclarence, em 1987 também, Griffith, em 86, Kirk, em 86, Kinney, em 1985, e outros. Então, eles iniciaram algumas críticas à abordagem técnica do planejamento curricular em educação física e as formas racionalistas, né, e tradicionais de pedagogia. E aí que eu não faço recorte, não. Eu entro com a minha experiência pessoal. Por que eu falo com a minha experiência pessoal? Porque já no ano de 1987, no primeiro semestre, eu ingresso na Universidade Federal aqui do Espírito Santo, no curso de Educação Física, com 2 currículos, um currículo masculino e outro feminino. O curso era praticamente com abordagem técnica nas disciplinas de futebol, voleibol, handebol, basquetebol, natação, atletismo, ginástica, ginástica olímpica, judô. E nesse período, como cito o texto, né, iniciaram algumas críticas à abordagem técnica do planejamento curricular de educação física e as formas racionalistas e tradicionais de pedagogia. A questão era que eu estava nesse meio, ou melhor, no meio desse movimento, nos anos 80, e sem muito saber para, digamos assim, para que lado eu vou remar. Não sei se os colegas estão me entendendo. Então, formando no ano de 1990, quando eu tenho a minha formação, termino a minha graduação, eu já estava trabalhando em sala de aula. E continuei, então, a dar sequência às tendências tradicionais a qual havia sido gerado, não só na graduação, mas também como aluno, porque eu entrei na escola com 5 anos de idade e hoje eu tenho 57 anos de idade. E trabalhando na escola, nesse cotidiano escolar, o retorno à universidade para absorver as teorias críticas era muito difícil, pois após quase 19 anos como aluno, pois ingressei, como eu falei com vocês, na escola com 5 anos de idade e me formei com 24 anos, agora era o momento, não sei se vocês vão entender, né, de eu, Juvenal e Marcelon, de eu produzir capital, pois os meus progenitores haviam feito todo o investimento na minha educação, desde a educação infantil até a universidade. Então, eu teria que agora equacionar o conhecimento com o capital, ou vice-versa. Não era muito fácil eu produzir capital e conhecimento, ou seja, trabalhar e produzir saberes. E quando essas novas tendências críticas chegam até a escola que eu atuava nos anos 90, como professor de educação física, chegava de maneira bem superficial. Não que essas teorias eram superficiais, mas a maneira que chegava muito lampejo dessas teorias. E não parava por aí. A partir do início da década de 80, né, com o movimento renovador, que se deu da academia para a escola, penso que houve uma saturação de tendências, de maneira que, quando pensávamos que nós estávamos abraçando uma tendência, na maioria era uma divisão crítica, já vinha outra tendência.
Não sei se Juvenal ou Marcelão estão entendendo. Então, a gente abraçava uma tendência e vinha outra. Abraçava uma e vinha outra. Exemplo, vinha, não, vinha visão didática, nós abraçávamos. Não, aí vinha criatividade na educação física, nós abraçávamos. Aí vinha educação do corpo inteiro, nós abraçávamos. Aí vinha coletivo de autores, nós abraçávamos. Então, nós ficava sempre nesse dilema aí. Então, não era algo muito fácil também, na escola que eu atuo, sair da escola, né, e ir para a universidade para adquirir esses conhecimentos. E hoje, na escola que eu atuo, na educação física tradicional, há ainda uma carga muito grande, a escola traz no seu bojo, essa educação física tradicional está muito presente. E eu, como professor, a gente tenta levar agora, principalmente a partir dos anos 2018, que a gente teve contato com a BNCC, que eu entendo, né, que a gente está num período embrionário. Dessa forma, a gente, exemplo, leva o esporte como exemplo, esporte de invasão. Embora nós possamos dar essa terminologia para os alunos, mas o futebol continua sendo presente nas aulas de educação física. E é aquele futebol tradicional. Então, as nossas lutas, ela é constante nesse debate do esporte na escola e o esporte da escola. As intervenções são contínuas, mas ainda se ancora a ideia da educação física, que é o momento de ir para a quadra, ir para o pátio, ir para o ar livre, ir para brincar sem comprometimento algum. E hoje, muito mais com o celular, né? Por mais que se fala que nós peçamos alunos, ou pedimos ao aluno, melhor falando, para que se guarde, que faça uso necessário e útil dos mesmos, ainda estamos nos digladiando com os mesmos referente a essa nova tecnologia que é o celular também, né? E tem aqueles outros problemas de afastamento das aulas, mas isso aí eu não vou tocar no assunto, não. Mas as questões presentes nas aulas de educação física, ela fica num plano maior, segundo o texto. E o texto diz assim, as finalidades educativas escolares estão fortemente vinculadas às agendas estabelecidas no plano da economia política global, por meio de organismos e agências internacionais. Isso diz Evangelista, 2014, impondo aos sistemas de ensino a visão economista em que a escola seria um lugar destinado somente à formação para o trabalho, visando habilidades e destrezas profissionais. Em contraposição a essa visão, educando os críticos, confronta-se na busca de princípios em torno da escola socialmente justa, voltada para a emancipação. O primeiro posicionamento refere à educação de resultados, né? Em síntese, né? A perspectiva da educação de resultados, a escola justa, é aquela que distribui todos um currículo mínimo, tendo por base competências e habilidades mínimas para o trabalho, aferida por teses padronizadas, em associação com ações socioeducativas, visando a socialização e a integração social. O indivíduo é tomado como um fator de produção econômica, desvinculado de suas condições sociais, culturais, materiais de vida, numa visão reducionista da formação humana. Já o segundo posicionamento, que põe em especial o relevo na atenção às diferenças entre pessoas e grupos socioculturais. Foi se formando tanto com a ampliação da luta pelos direitos humanos, quanto por movimentos culturais de afirmação da diferença entre seres humanos e o direito à diferença, né? Essa visão socio-intercultural da escola justa defende o currículo de experiências socioculturais em que se destacam as práticas de compartilhamento de diferentes valores e de solidariedade, o acolhimento da diversidade social e cultural e a constituição de identidades culturais. E já no terceiro posicionamento, corresponde à ideia de que a educação escolar mais justa é aquela que promove e amplia o desenvolvimento das potencialidades humanas, promovendo por meios cognitivos e afetivos,
para que os alunos alcancem autonomia, liberdade, capacidade de participação e intervenção na realidade, o qual eu vinculo mais com essa, né? Eu tenho mais uma aproximação com essa visão. Nessa visão, a escola é mais importante, é uma das mais importantes instâncias da democratização da sociedade e da promoção da inclusão social, cabendo-lhe proporcionar os meios de apropriação do saber sistematizado, constituído socialmente como base para o desenvolvimento das capacidades intelectuais e a formação da personalidade. E aí, fechando o Juvenal e Marcelon, eu talvez tentei amarrar assim, que a educação física como componente curricular não pode estar isolada dessa visão e tem a sua função no currículo de grande importância, principalmente por ter o seu objeto voltado para as práticas corporais de movimento humano, ou cultura corporal de movimento. Não é isso mesmo? Podemos até discutir isso depois. E é nesse movimento que, paulatinamente, eu trabalho na escola que atuo, mesmo que às vezes traído por aqueles velhos signos que foram tatuados em minha formação docente e discente. Mas tento voltar para as novas visões de uma educação física que, segundo Dubé, em 2004, ele diz que possa garantir os acessos a bens escolares fundamentais e procura minimizar as desigualdades escolares a fim de que estas não aprofundem ainda mais as desigualdades sociais e que cuida de garantir que os alunos consigam perseverar sua dignidade e igualdade com os outros sem humilhar ou ferir os vencidos e que sejam tratados como sujeitos em desenvolvimento e não apenas como os indivíduos engajados em uma competição. E aí podemos até discutir que entra a questão do interclasse e do esporte da escola e na escola. Mas eu fecho a minha fala por aqui, não sei se eu fui extenso, Marcelon e meu amigo Juvenal. Uma síntese muito importante do texto e fez essa colocação relacionando a própria colocação que tem no texto com sua trajetória acadêmica e como que você atua. Dentro do que você está dizendo, é importante também a gente salientar que a formação de professores, tendo-se uma visão sociocrítica, que é uma visão onde a gente vai estar embasando todo um trabalho, não só colocando a questão do esporte da escola e o esporte na escola, que você bem colocou aqui, mas sim uma visão mais crítica em relação à própria atuação do professor de educação física dentro de um cenário escolar. Então, se a gente, por exemplo, pegar a sua formação ou a minha formação, a do Juvenal, a gente vai ver que, inicialmente, a gente teve uma formação mais esportivista, né? Que é uma formação descolada, né, das questões pedagógicas da escola. Então, a gente teria que dominar alguns conteúdos, na maioria das vezes, esses conteúdos, eles tinham a sua relação com o esporte, e quando a gente chega dentro do ambiente escolar, a gente acaba encontrando o quê? A necessidade de pedagogizar essas modalidades esportivas que a gente acabou aprendendo na universidade, na formação inicial, mas de forma técnica. Então, a gente transpor essa situação, né, de a gente levar aquele esporte institucionalizado que a gente aprendeu na formação inicial para dentro da escola, mas a gente vai ter que desnaturalizar esse esporte. Como que seria isso? A gente vai ter que transformar esse esporte num esporte que seja da escola. Então, as regras, as crenças, tudo que a gente pensa daquela modalidade esportiva vai ser uma modalidade esportiva que vai ter a cara da própria escola e a própria cara do professor e a própria cara dos alunos que estão ali atuando e construindo e reconstruindo a modalidade esportiva. Então, esse primeiro texto, quando traz isso, quando traz a questão das pesquisas, né? O período que ela pegou, um período muito longo, de 15 anos, da produção acadêmica em educação física, que se coloca a questão mais humanizante, né? que é trazer a questão do desenvolvimento humano, a gente encontra uma grande deficiência nas formações iniciais, que seja a nós, quando a gente se formou, e também nas formações continuadas que não dão ênfase na questão da questão da pedagogia, de a gente pedagogizar o conteúdo para que o aluno aprenda um determinado conteúdo. Então, há uma grande necessidade de se fazer o quê?
de a gente ter objetivos. Então, nosso objetivo hoje, quando a gente lê os estudos acadêmicos com relação à formação crítica, a formação sociocrítica, que é quando a gente traz o ser humano, o indivíduo, o sujeito, para o centro dos debates do desenvolvimento escolar, a gente está dizendo que esse é um indivíduo que ele precisa ser formado. E ele vai ser formado através das disciplinas, né? E cada disciplina dessa vai ter um conteúdo específico que é importante para o desenvolvimento e é importante também para a própria compreensão desse sujeito da sua realidade. Então, a gente encontra uma grande deficiência hoje na formação continuada de professores, que é ter formações específicas que ajudem o professor a entender o seu papel, não como técnico, não como desenvolvedor de habilidades motoras, mas sim como pessoa que vai ser responsável pelo desenvolvimento humano dessas crianças, desses sujeitos que estão dentro da escola. Então, o primeiro texto tenta trazer essa questão, né, que é a questão das produções acadêmicas que a gente tem dentro de um período. A gente consegue encontrar essa evolução e como que essas evoluções elas estão associadas sempre às correntes pedagógicas que naquele momento elas estão sendo desenvolvidas ou elas estão sendo mais enfatizadas devido ao povo, né, os cientistas, né, as pessoas que estudam, estarem estudando um pouco mais. Então, é muito importante isso que você colocou, que possibilita a gente estar compreendendo como que nós, professores de educação física, podemos ter uma formação e uma atitude escolar mais humana e fazer com que o indivíduo não reproduza tudo que ele encontra dentro do seu contexto, mas que ele contextualize tudo aquilo que ele encontra dentro da sua realidade. Estou aqui para falar um pouco das concepções da educação física, né? Que elas são as ideias, né, em que a educação física está inserida, né? E falar um pouco sobre a abordagem sociocrítica, né? Como ela apareceu na educação física, né? Uma abordagem em que buscou, naqueles tempos ali dos anos 80, né, 70, em que já procurou, né, formar um aluno independente, um aluno crítico, né, aquele aluno que tem a sua consciência social, né. Ali o pensamento era gerar um ser autônomo, né. Nos textos eles falam isso, né, eles explicam isso, né. E hoje, né, o que acontece? Hoje a educação física ela é influenciada, eu acho, né, de acordo com os textos, eu acho que a educação física ela continua sendo influenciada, porque o nosso objetivo é formar esse aluno crítico, né? É formar esse aluno com liberdade de pensamento, né? Não é só o fazer por fazer, mas é o pensar para fazer, né? O objetivo dos textos ali, no que vem falando, é formar um aluno, né? É instruir o aluno com esses conhecimentos da atualidade, né? Ou seja, essa pedagogia crítica, ela procura alternativas através de desenvolvimento, né? Ou seja, de acordo com o que o nosso meio vai desenvolvendo, ela né, através dos textos, ela vai falando que a educação física vai procurando alternativas, né? Ou vai até se adaptando, né, àquelas situações pontuais, momentâneas, né, em que o mundo está vivendo, né? Acho que a gente conseguiu desenvolver um pouco alguns pontos importantes desses 3 textos. Sabemos que a gente não vai conseguir chegar a falar todos os pontos devido à questão do tempo e da necessidade de cada um dos textos, e cada um deles vai pegar em um ponto da questão da formação do profissional de educação física, a própria formação dos professores, como que acontece a formação dos professores, aí a formação dos professores de educação física, que são 2 coisas diferentes. A gente está falando de uma formação generalista e uma formação específica, né, que tem uma disciplina,
e a gente sabe que a educação física ela tem suas especificidades, então é importante. A gente tem um segundo texto que fala também sobre a questão dos saberes disciplinares e saberes pedagógicos, que é que a gente colocou, que muitas das vezes a gente tem essa formação, que a gente conhece, mas a gente não consegue transformar esse conteúdo em um conteúdo que seja pedagógico. E a gente acaba chegando no terceiro texto, que é o terceiro texto que vai falar sobre até a importância da própria escola e da escola pública, né? Uma escola pública e democrática. E como que a justiça curricular e a formação do professor de educação física para atuar no seio de uma escola pública republicana e democrática, ela é muito importante devido à questão da formação do sujeito. Então, assim, foi um pontapé inicial que a gente fez agora, foi só para iniciar os debates, e que os textos possam auxiliar outras pessoas também a terem novas compreensões sobre como que o professor de educação física pode atuar dentro da escola pública. Ok. Um abraço, Marcilon, um abraço, Juvenal. E a gente fica por aqui. E aí os outros grupos também, a gente ouvindo, eles devem complementar, quando você falou, complementar, e a gente vai desenvolvendo esse debate aí até o final do curso, ou até a gente estar lá em outro lugar também, para passar para os mais antigos, mais novos vão chegando, esses mesmos movimentos que eu passei, que nós estamos passando, que outros vão passar, e que nós também podemos até fazer outros movimentos dentro da própria educação física para seguir nessa dinâmica do conhecimento que não é estático, né? Graças a Deus não é estático. Com certeza. Então, valeu, galera. Obrigadão. Um abração, Juvenal. Valeu. Um abração, Marcelo. Tchau, tchau. Valeu, você. Valeu.